Quem nunca ouviu falar da Área 51? Hoje eu vou trazer para vocês as informações desse livro que se chama Dreamland, do Bob Lazar, que foi o cara que simplesmente explodiu tudo sobre essa história. Eu já tinha lido esse livro há um certo tempo, mas fiz uma releitura dinâmica só para pegar as informações, relembrar as coisas, né, para passar aqui para vocês. Mas basicamente tudo começou quando, em 1989, Bob Lazar, que é físico, ele ainda é vivo até hoje, tá? Ele concedeu uma entrevista para a Class TV, que é uma TV de Las Vegas, que era na época, não sei se ainda existe, de forma anônima. Mudaram o nome dele, colocaram Dennis e alteraram o rosto dele. Enfim, deixaram aquela configuração que você não vê o rosto da pessoa. E a partir disso foi um boom na mídia. Obviamente, na época, ele não poderia se identificar porque ele ainda estava trabalhando para a empresa, certo? Que depois eu vou explicar qual é. E após isso, um dos jornalistas da época foi designado para investigar essa história direitinho, para averiguar, levantar os fatos, ver se ele estava mentindo, ir atrás das evidências. E esse jornalista se chama George Knapp, que é justamente o cara que faz o prefácio desse livro. A empresa que o Bob trabalhava era EG&G, e após esse tumulto todo, eles negaram que o Bob trabalhasse para eles. Eles apagaram tudo, gente, documentação, enfim, qualquer coisa que pudesse comprovar que o Bob era funcionário deles, como físico, né? E aí ele ficou desacreditado, tal. Só que esse jornalista, o George, da ABC, de Las Vegas, ele saiu fuçando tudo e encontrou uma lista telefônica da época onde continha o nome de Bob Lazar como um dos funcionários. Ou seja, eles esqueceram de apagar nessa lista telefônica. Foi um deslize deles, na verdade. E aí foi por isso que o George acreditou na história do Bob. E é por isso também que ele prefacia o livro. Adentrando realmente na história, o Bob começa o livro falando que conseguiu esse emprego através de um colega físico também, que ele conhecia, e que a seleção não foi assim, vem cá, assina esse contrato, pronto, agora você já é nosso funcionário. Não. Foi uma seleção bem sigilosa, bem pausada. Ele fala que ele recebia uma ligação, por exemplo, do nada, e eles diziam, venha pra cá, você vai pegar tal avião, você vai chegar aqui, e aí a gente vai conversando. A partir do momento que a gente sentir que a gente tem confiança em você, você vai conseguindo acessos, autorizações de segurança, né, cada vez mais altas, digamos assim. Eles chamam isso em inglês de security clearance. E então o Bob conta que ele chegou lá nesse local que se chama S4, que é um dos locais da Área 51, e lá ele sentou numa mesinha, um cara chamado Dennis entregou para ele uma documentação dessa grossura, ele disse, e aí ele pediu que ele desse uma olhada, que ele verificasse de que se tratava o trabalho, e explicou que ele tinha que simplesmente aplicar a engenharia reversa para descobrir o modo de propulsão de uma nave extraterrestre. Só isso, né? Nesse dossiê tinha algumas informações muito importantes que o Bob traz no livro. Uma delas era sobre o material da nave. Não era um metal conhecido, né? O metal não fazia parte da tabela periódica como um elemento, e não era também uma configuração de vários metais juntos. Enfim, era um material totalmente desconhecido, um elemento que não se conhecia. O Bob Lazar chamou de elemento 115 na época, e ele foi descreditado, deslegitimado, enfim. Ele perdeu muito com essa história, vocês vão entender até o final. E na época ninguém sabia o que era esse elemento, e quando foi 15 anos depois, realmente comprovou-se a existência desse elemento, e inclusive ele foi inserido na tabela periódica. Outra informação maluca que tinha nesse dossiê era a origem da nave. O Bob disse que o documento dizia que ela provinha do sistema planetário chamado Zeta Reticuli, um sistema que estaria a 39 milhões de anos-luz da Terra. Não me perguntem como é que eles sabem disso. Fica aí o mistério. O Bob também não sabe, provavelmente, porque já estava no dossiê, né? E é isso, mais um mistério da meia-noite. Repararam na minha canetinha que eu fico usando na mão o tempo inteiro? Após esse primeiro contato dele com a empresa, ele voltou para casa. Tudo isso que acontecia, gente, era no deserto do Nevada,
tá? Do estado Nevada, nos Estados Unidos. E ele voltava para casa e ficava aguardando a próxima ligação, que ele não sabia quando seria, eles não diziam nada, era tudo muito secreto. E aí ele ficava aguardando, quando por acaso a pessoa ligasse, ele iria novamente para o mesmo local e aí iria ser apresentado ao trabalho efetivamente. Não custa dizer que a vida dele estava sendo investigada por todos os ângulos. Ele percebeu que o telefone da casa dele estava grampeado, a mulher dele via carros fora da casa, estranhos, sabe, com pessoas estranhas assim, olhando. Enfim, a vida dele estava sendo totalmente investigada. Até que chegou o dia, finalmente, em que ele iria começar a trabalhar. Ligaram para ele, ele foi apresentado ao colega que iria trabalhar juntamente com ele, que se chamava Barry Castilho. Eles não poderiam conversar com qualquer outro colega desse local, só entre eles, né? Então, pessoas que estavam em outros projetos, mas ligados ao mesmo tema e à mesma nave, eles não podiam trocar ideia. Isso foi uma coisa que incomodou muito, porque ele falou, poxa, como é que um mecânico vai descobrir o problema de um carro se ele só pode averiguar uma peça, né? E para ele isso não fazia sentido, porque a ciência não funciona assim. E isso começou a incomodar. Mas aí, no final do livro, vocês vão entender tudo o que aconteceu, que fez com que ele denunciasse e que ele não se permitiu continuar naquele trabalho, justamente por essa questão da não transparência com os físicos que estavam estudando, dessa questão do segredo demais. Nem os próprios físicos sabiam de tudo, gente. Então, ficava realmente complicado trabalhar num clima desse. E aí, quando ele chega na sala lá com o Barry, eles se apresentam, se cumprimentam. E aí o Barry fala, cara, vamos lá, eu vou te dizer em que pé a gente tá aqui, o que a gente tem que fazer. E aí ele mostra para o Bob um aparelho, digamos assim, que ele chama de emissor. Era um aparelho pequeno, assim, do tamanho de uma lixeira, segundo o Bob, feito de um material só também, parecido com metal. E aí ele fala, ó, cara, isso aqui é o emissor e aquilo lá é o reator, que estava um pouco mais distante numa mesa. O reator era como se fosse uma meia esfera posta num prato. E aí o Bob falou, tá, beleza, mas e aí, o que isso faz? Aí o Barry falou, peraí que eu vou te demonstrar. Aí o Barry pegou uma bolinha de golfe de uma das gavetas e falou para o Bob Lazar, cara, preste atenção no que vai acontecer agora. Então eles estavam junto do emissor e do outro lado da sala estava o reator. Ele arremessou a bola de golfe e o Bob disse que essa bola simplesmente foi jogada para cima, para o teto, por uma força que ele não soube explicar. E ele olhou aquilo, ele ficou chocado, maravilhado e ele perguntou, cara, what the fuck, o que foi que aconteceu aqui? E aí o Barry foi explicar que eles sabiam que aqueles aparelhos, quando ligados, criavam uma força antigravitacional ali. E aí o Bob ficou louco, né? Porque assim, ele até explica no livro algumas coisas, alguns detalhes científicos sobre a física, sobre a astronomia. E uma delas é que o que é que pode criar um campo gravitacional? Um objeto com uma massa muito grande, como é o caso da Terra, da Lua, por exemplo, dos corpos celestes, né? Então, como eles possuem uma massa muito grande, eles criam um campo gravitacional ali na malha do espaço-tempo. Mais ou menos isso, se vocês tiverem mais conhecimento sobre, podem me corrigir aí, podem explicar melhor. Não entrava na cabeça do Bob Lazar, era porque aqueles dois aparelhos pequenos conseguiam criar um campo antigravitacional, certo? A antigravidade seria mais ou menos o oposto da gravidade, e uma nave que tivesse essa tecnologia poderia quebrar a gravidade, conseguindo deslizar no espaço para todos os lados, em qualquer velocidade, enfim. Essa tecnologia, gente, seria groundbreaking, eu não estou lembrando agora da tradução dessa palavra, mas seria uma quebra de paradigma de tudo que a gente conhece. E o Bob Lazar ficou encantado por isso, porque ele sabia que se a gente possuísse essa tecnologia, tudo mudaria na Terra, tudo mudaria nas nossas vidas. E nas minhas pesquisas ufológicas, o que mais me encanta é isso, é saber que a gente poderia, ao ter contato com outras raças fora da Terra, ter contato, ter acesso a esse tipo de tecnologia que mudaria nossas vidas.
teoricamente para melhor, né? Então é uma das razões pelas quais eu sou apaixonada por ufologia. Enfim, a missão daqueles dois físicos era somente descobrir como aquele emissor e reator funcionavam. Só isso. Coloca os dois numa sala, dá o aparelho, que não era da Terra, né, que estava na nave, que foi encontrada na nave, e descubram aí, se virem, descubram como é que essa coisa funciona. E aí eles ficaram um tempão tentando desvendar esse mistério científico e tecnológico, e não saíam muito do canto. Eles criaram algumas possibilidades, algumas teorias e tal, mas assim, não havia como eles trabalharem sem o contexto da nave. E foi isso que posteriormente o Bob reclamou ao Dennis, que é o cara que ele tinha contato lá de dentro. Cara, como é que a gente vai trabalhar uma coisa isolada, sem a gente ter acesso à nave, saber como tudo funcionava em conjunto? E foi aí que eles tiveram acesso à nave. Aí eles foram levados para o hangar, ele e o Barry. Eles viram a nave lá no hangar, né? Ele falou que parecia assim, sabe, duas xícaras assim, uma em cima da outra. E ele tocou no material, ele disse que parecia metal ao toque. E assim, a nave era toda feita de um material só, não tinha parafuso, não tinha, era como se ele tivesse já moldado naquele formato. E ele ficou chocado com isso, porque como assim? É como se você tivesse um carro, imagina um carro sem as dobras, sem parafuso, sem nada, um carro feito completo de um material só. Já pensou? E aí os dois entraram na nave por uma rampa de acesso. O Bob fala que a nave possuía mais ou menos 50 pés em diâmetro, que em metros dá aproximadamente 15 metros por diâmetro, e 6 metros de altura, certo? Então era pequena, era relativamente pequena. Ele disse que quando entra na nave ele não consegue nem ficar em pé totalmente. Então assim, ele pensou, poxa, se essa nave fosse pilotada por seres, esses seres seriam menores que a gente. Ele disse que dentro da nave tinha alguns níveis, né? Tinham 2 ou 3 níveis. Tinha um deles, acho que era o mais baixo, que possuía 3 cadeiras. O que chocou também o Bob foi a questão das cadeiras. Elas não eram grudadas no chão. Era como se elas já fossem parte da nave, sem terem sido colocadas lá. E era feita do mesmo material. Gente, é uma loucura você entender isso, mas enfim. Eu não vou citar mais ou menos o que ele viu lá dentro, porque não tinha painel, não tinha muita coisa, eram só as cadeiras e os emissores e reatores. Tem uma parte das luzes que ele explica. Existiam 3 emissores embaixo da nave, que emitiam luz, né? E aí nessa parte ele explica muita coisa técnica, enfim, que eu não vou esmiuçar aqui, até porque eu não tenho esse conhecimento, eu teria que reler de novo essa parte, passar para vocês, mas eu acho que não é o caso. Após essa visita ao hangar, eles passaram 2 semanas sem ligar para o Bob, ele já tinha ido para casa, e aí ele ficou sem nenhuma informação, quando é que voltaria, enfim. Ele tentava falar com o Dennis, que era o cara que ele tinha um contato lá de dentro, mas ele não respondia. E o Bob estava ficando de saco cheio já, de tanto segredo, de tanta falta de informação, de tanta falta de clareza e tanta falta de permissão para ele, sabe? De liberdade para poder trabalhar e pesquisar. E aí isso foi enchendo o saco dele até o momento em que ele contou para 3 amigos. Ele não tinha contado nada nem para a esposa dele, para você ter noção. A esposa dele não sabia o tipo de projeto que ele estava lidando, tá, gente? Isso foi um acordo que ele assinou de confidencialidade. Ele não poderia falar para ninguém o trabalho que ele estava fazendo lá. E aí ele contou para esses 3 amigos e para a esposa. Olha só a loucura do cara. Eles pegaram uma van. E aí ele foi com os amigos e com a esposa lá para o perímetro da área, porque ele sabia que eles faziam testes lá com essas naves, à noite. E aí os caras viram as luzes, né? E é importante dizer também que no mesmo dia que eles viram a nave, que entraram, eles viram a nave sendo testada, dentro do hangar mesmo. Então, eles levantaram a nave, ela ficou pairando lá em cima, e eles fora da nave vendo, né? E aí o Bob fala que via as luzes para baixo, como se fosse um foco de luz para baixo. A nave, quando sobe, ela tem um ruído um ruído baixo e que depois some, né? E aí ele ficou assim,
intrigado com toda aquela tecnologia, e eles sabiam que eles faziam testes maiores fora do hangar à noite, mas eles não tiveram a permissão para participar desses testes, certo? E aí ele levou os amigos para ver. Louco, né? E agora, depois desse babado, vocês vão ver outro babado mais incrível ainda. O Dennis liga para ele depois e fala que precisa conversar com ele. E aí eles se encontram, tal. E o Dennis já chega naquela imposição. Bob, você violou o acordo de confidencialidade, você contou para seus amigos e eu quero aqui neste papel agora que você escreva o nome, endereço e contato deles. E aí o Bob fica, mas espera aí, eu não contei nada demais, ele nega, ele fica enrolando, sabe? E aí o Dennis fala, bom, escreva aí o nome do contato, dos contatos e os endereços, enfim. Vá para casa e espere o nosso contato, que talvez a gente ligue para você voltar, né? Provavelmente para você voltar lá para continuar o trabalho. Ah, e por acaso a sua mulher está traindo, você sabia, né? E aí ele joga na mesa as transcrições em forma de documento do celular da esposa do Bob, que realmente estava traindo ele com outro cara lá, enfim, com um piloto, não sei quem era. E aí ele pega e sai da sala, deixa isso no ar. E aí o Bob fica puto, né, diante de tanta coisa que ele já vinha passando. Ele já estava insatisfeito com o trabalho, diante de tudo que eu falei, né, a questão da falta de clareza, de tanto segredo, enfim, de todo o contexto da situação. E pelo fato deles esconderem isso, né, do público, o Bob falou que a coisa que ele queria era que todo mundo soubesse que isso vinha sendo estudado. E, enfim, foi isso que aconteceu. Ele foi para casa chocado, teve aquela conversa difícil com a esposa, né, eles se divorciaram, enfim. Foi todo um problema na vida desse homem por causa dessa história. Depois de um mês dessa conversa última com o Dennis, o Bob estava indo, não sei, ele ia fazer alguma coisa no centro da cidade, com o carro dele, estava passando por uma avenida mais afastada, quando ele percebeu um carro seguindo, e aí ele começou a ficar ligado, e esse carro vinha seguindo, tentou ultrapassar, e aí quando o carro tentou ultrapassar, ele escutou tiros. Os caras atiraram no pneu dele, ele colocou o carro para o acostamento, né, jogou lá por cima do mato, enfim. E o carro foi embora, e ele ficou lá assustado, com medo deles voltarem, atirarem nele, enfim. E aí depois desse atentado ele soube que realmente ele precisava ficar de bico calado, mas isso não o amedrontou. Ele ainda assim deu outras entrevistas e dessa vez cara a cara, né? Se você procurar aí no YouTube você vai encontrar entrevistas do Bob Lazar, ele falando sobre. E assim, gente, resumindo, no final do livro ele fala que ele se arrependeu de ter contado tudo, de ter dado aquela primeira entrevista, né, anônima, que foi justamente depois de ele ter contado aos amigos, né, um dos amigos dele conhecia, um jornalista, e enfim, apresentou, e ele contou de forma anônima, e foi aí que tudo foi ladeira abaixo, ele foi desligado, e aconteceu essa questão do tiro, né, desse incidente, digamos assim, e ele falou que ele se arrependeu porque ele perdeu muito na vida dele, ele perdeu uma carreira, ele foi ridicularizado no mundo da ciência, ele não pôde mais trabalhar com ciência, ele montou até uma empresa de artefatos científicos, de aparelhos, enfim. Mas ele sabe que ele poderia ter tido uma carreira muito mais brilhante se ele tivesse mantido a calma, ido devagar, não contado a ninguém, enfim. E ele fala que ele se arrependeu, mas de outra forma, pelo menos isso foi ao público, né? As pessoas hoje sabem que existiu esse local e esse tipo de investigação ou de projeto pelo governo, né? E enfim, eu achei fantástico esse livro. Primeiro, porque a história dele foi averiguada. O jornalista que faz o prefácio, ele entrevistou 3 pessoas que trabalharam com o Bob lá na ED&D e eles confirmaram a presença dele lá. Pessoas que viam, né, nos corredores, enfim. E outra coisa, o elemento 115, que ele dizia na época, e ninguém acreditava, todo mundo fazia chacota, e anos depois foi posta na tabela periódica. Foi realmente aceito
como um novo elemento. Então, assim, gente, cada um acredita no que quer. Eu acho que a história do Bob Lazar, se fosse mentira, existiria alguém ou alguma coisa que o contradissesse, né? E até hoje não existe. Ninguém conseguiu provar que ele estava mentindo. E assim, o cara destruiu a carreira, o cara destruiu a vida pessoal, ele se afastou muito de casa e aí depois a mulher dele traiu ele, como eu contei, enfim. É muito complexo você dizer que uma pessoa faz isso para chamar atenção, não é mesmo? Eu acho isso impensável, um cara inteligente, um cara que tinha uma carreira pela frente, fazer uma coisa dessa, a troco de quê? Né? De mídia? Só se for mídia negativa, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse tema, sobre a Área 51, sobre tudo que eu falei. E se vocês acham que o Bob está mentindo ou não. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Beijos e até a próxima.